Eu separei para vocês um exercício de literatura do Enem e outro da FUVEST, né, da USP, para vocês entenderem a diferença e como que cai a literatura em cada prova. A gente tem, por exemplo, um soneto do Cláudio Manuel da Costa, chama Soneto Sexto. E aí ele começa assim: Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado e em contemplá-lo tímido esmoreço. Uma fonte que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale o monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Aí o que acontece, gente? Cláudio Manuel da Costa é um cara do arcadismo, né? Um escritor que estava ali em Minas Gerais, na época da Inconfidência Mineira, da escola literária que chama arcadismo. E aí no Enem, todas as vezes vai ter um texto para você analisar. E a literatura, ela cai normalmente desse jeito no Enem, com textos para você entender, para você analisar e interpretar. Você saber das escolas literárias, você saber um pouquinho do autor, vai ajudar e muito para você conseguir resolver. Mas não é uma coisa assim, olha, eu preciso disso para sobreviver no Enem, porque a maioria das coisas são de interpretação. Então, olha o exercício que pede. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma. Então, basicamente, o que o comando do exercício está pedindo? Olha, lê esse texto que eu te passei aí, que está aí em cima, e me fala o que está acontecendo, certo? E aí ele dá uma série de alternativas. Então, por exemplo, a alternativa A é assim: angústia provocada pela sensação de solidão. Quando você lê isso, se você prestou atenção no texto direitinho, você vai ver que ele não está angustiado por estar sozinho. Ele está um pouco angustiado porque as coisas mudaram, certo? Mas não está angustiado por estar sozinho ali naquele lugar. Então essa já está errada. Mas se você também souber do arcadismo, você na cara vai lembrar, pô, o cara queria ser pastor, o cara queria ficar lá sozinho nos matos, nas florestas, vivendo das coisas que a natureza dá. Então ele não vai ficar querendo, sabe, com medo da solidão. Tá tudo bem, ele quer viver com os animaizinhos dele. Então assim, isso já ia te ajudar, mas é só ler aqui o texto que tá tudo bem, você ia conseguir ver que essa está errada. B, resignação diante das mudanças do meio ambiente. Ele não tá puto da vida porque o meio ambiente mudou, porque o ambiente dele tá mudado. Ele só tá falando, cara, não tinha essas coisas aqui quando eu tava, mas ele não tá resignado. Então, a B também está errada. C, dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Ele não tá, oh meu Deus, quem sou, porque sou, certo? Ele não tá com essa. Ele tá, tipo, mudou aqui as paradas. O que tá acontecendo? Mas não é uma dúvida existencial. D, intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Ele também não está querendo recriar o que aconteceu antes e falar assim, olha, aqui no passado existiu isso e agora eu quero recriar. Não, ele só tá de novo pensando, mano, tava diferente isso daqui. Não tava assim, tá? Ele não tá recriando um passado, ele só tá lembrando que tava diferente. E a última, e que deve ser a certa, é empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Sim, porque sim, gente, porque ele tá agonizando ali, porque não com uma dúvida existencial, mas ele tá pensando, gente, tem alguma coisa diferente aqui. Aqui tinha um tronco, não tem mais. Aqui tinha uma fonte, não tem mais. E aí no último, né, na última estrofe, ele fala assim, eu me engano. A região esta não era, mas que vem a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Não é exatamente uma dúvida existencial como está na alternativa anterior, mas é uma empatia entre o que ele está sentindo e o ambiente que ele está vendo, que está mudado. Logo, gente, você já saberia pela interpretação de texto nesse exercício do Enem, que é o que sempre pede interpretação, que a alternativa certa é a E. Mas, se você também souber do arcadismo, você vai saber que sempre vai haver uma empatia entre o meio ambiente e o eu lírico, né? O autor. Então, isso sempre vai existir num texto Arcade. Então, essa alternativa você já pegaria na letra. Você fala, pô, arcadismo aqui, peguei, beleza, já ia te economizar um tempo. Mas tá tudo bem se você não souber, certo? Agora, na FUVEST, gente, já é um pouquinho diferente. Ou em qualquer outra faculdade. Primeiro que nas faculdades, quando você presta o vestibular direto pra faculdade, né, sem o Enem, primeiro que tem os livros obrigatórios. E você precisa lê-los, né?
Logo, se você precisa ler os livros, você precisa ter uma noção mais aprofundada da literatura em si. Então, eu peguei outro texto, né, outro exercício da FUVEST para vocês verem a diferença da coisa. Ele traz, né, um textinho na questão 4. Nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da manhã ausente. Martim se embala docemente e, como a alva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro pensamento. Lá o espera a virgem loura dos castos afetos. Aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores. Iracema recosta-se, langue ao punho da rede. Seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, buscam o estrangeiro e lhe entram na alma. O cristão sorri, a virgem palpita. Como sair, fascinado pela serpente, vai declinando o lascivo talhe que se debruça enfim sobre o peito do guerreiro. Então, isso é um trecho de Iracema, do escritor, né, do romantismo, José de Alencar. Aí a questão fala assim: atente para as seguintes afirmações extraídas e adaptadas de um estudo do crítico Augusto Meyer sobre José de Alencar. Então, olha, já tá aqui te pedindo um conhecimento não só da obra do José de Alencar, mas do próprio escritor. E se você não souber disso, você não vai ter isso no texto. Sabe, no texto que você leu, você tem que ter uma base literária, você tem que ter uma dimensão do que está acontecendo. Você tem que saber que o José de Alencar é um cara do romantismo, da fase indianista, que ele tem a trilogia indianista, né, que são 3 livros aí que lançaram e que foi na época, foi depois um pouquinho da independência do Brasil, mas que existia essa necessidade de criar uma identidade nacional e que José de Alencar fez isso. Você precisa ter isso em mente na hora que você for fazer o exercício da FUVEST, né? E aí ele fala assim, ó: nesta obra, assim como nos poemas americanos dos nossos poetas, palpita um sentimento sincero de distância poética e exotismo, de coisa notável, por estranha para nós, embora a rotulemos como nativa. Você precisa saber disso, não é só a interpretação. Você precisa saber que, pela necessidade de uma identidade nacional, o José de Alencar olhou e falou: preciso criar um herói brasileiro. E quem que vai estar aqui? Quem que já estava aqui antes de todo mundo? Né? É o índio. Não é o negro, não é o português, né? O negro veio da África, o português veio de Portugal, tipo assim. E o que acontece? Não pode ser outra pessoa senão o índio. E o índio é exótico. Então você tem de um lado esse exotismo, só que ao mesmo tempo ele é nativo. Então ele é o nosso herói nacional. Ele é o primeiro herói brasileiro da história, né? Porque ele estava lá o tempo todo. Se você souber disso, ele vai saber que essa questão aqui já está certa, né? Então a 1 está certa. 2. Mais do que diante de um relato, estamos diante de um poema, cujo conteúdo se concentra a cada passo na magia do ritmo e na graça da imagem. Então, no final das contas, você também tem que saber que Iracema era um poema, né, e que ele foi criando isso no decorrer do tempo, José de Alencar, e você tem que saber o resto do livro, para você saber que o livro todo tá assim, do jeito que tá falando aqui. Tá? Então, a 2 também está certa. 3. O tema do Bom Selvagem foi, neste caso, aproveitado para um romance histórico que reproduz o enredo típico das narrativas de capa e espada oriundas da novela de cavalaria. Olha só quanta coisa! Ele usa o bom selvagem, o termo bom selvagem, que você tem que saber o que é o bom selvagem, ou seja, tem que ter um conhecimento literário. Ele usa o termo novela de cavalaria, você tem que saber o que é uma novela de cavalaria. Rei Arthur e a Távola Redonda, por exemplo, e que há uma diferença. Né? Não é usado para isso. O bom selvagem aqui, ele é apresentado como um herói, como alguém que está representando o Brasil, que está na fase ali do romantismo. Então, no final das contas, isso não está presente na novela de cavalaria, porque na novela de cavalaria o herói é quase perfeito, sabe? Ele não é um bom selvagem. Então você precisa saber de tudo isso para conseguir entender que essa 3 está errada. Logo, a nossa alternativa certa é a C, que é 1 e 2 apenas. Eu espero que tenham gostado, acompanhem as outras aulas aí. E a gente se vê aí, por favor, se inscreva no canal, tá, gente? Se você ainda não for inscrito, comenta aí se faltou alguma coisa, se tá tudo bem, se precisam de ajuda com mais coisa. Ideias são sempre bem-vindas, a gente tá aqui pra conseguir juntos, certo? A gente vai conseguir isso aí, hein? Vamos passar nesse vestibular, vamos falar mais sobre literatura, vamos entender melhor o mundo que nos cerca. Tudo bem? Até a próxima aula, até breve, até a próxima vida. Tchau!